Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso panorama do livro de Malaquias. Pois é, este é o último livro do Antigo Testamento, é uma mensagem curta, mas olha, com um peso que ecoa através dos séculos, preparando o palco para uma virada de chave monumental na história. Sabe, a pergunta que esse livro nos faz pensar é fascinante. O que Deus diria se soubesse que aquelas seriam suas últimas palavras registradas por 400 anos? O livro de Malaquias tem exatamente isso. A mensagem final que fecha uma era e, ao mesmo tempo, prepara o terreno para tudo o que viria depois. Para a gente sentir de verdade o impacto da mensagem de Malaquias, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o cenário. Então vamos mergulhar nesse contexto histórico que deu origem a palavras tão fortes. Então, imagine a cena. O povo de Israel finalmente voltou do exílio na Babilônia. O templo, que é o centro da fé deles, foi reconstruído. Só que a festa acabou. A empolgação inicial deu lugar a uma realidade bem dura. E o que sobrou? Desânimo e uma apatia espiritual que era, olha, muito perigosa. E é bem no meio desse clima de desilusão que Deus envia um profeta. O nome dele é Malaquias, e olha que interessante, significa meu mensageiro. A missão dele é entregar uma mensagem de confronto. Um verdadeiro chamado para despertar um povo que tinha se tornado negligente na sua fé. Agora, o que torna o livro de Malaquias tão único não é só a mensagem, mas a forma como ela é entregue. Esse livro não é um monólogo, uma pregação de mão única. Ele é todo estruturado como um debate, um intenso bate-boca entre Deus e o seu povo. Pois é, o livro se desenrola em 6 discussões, 6 disputas principais. Pense nisso como 6 rounds de uma conversa bem acalorada. Esse formato não só deixa a leitura muito mais dinâmica, mas também revela de forma bem crua o que de verdade estava no coração daquele povo. E o mais legal é que cada uma dessas discussões segue um padrão fascinante. É quase um roteiro. Primeiro, Deus faz uma declaração sobre o seu amor ou a sua lei. Aí, o povo responde com uma pergunta cheia de cinismo. E, por fim, Malaquias entrega a resposta de Deus, a refutação. Vamos ver como isso funciona na prática? A primeira declaração de Deus é simples e poderosa. Eu sempre amei vocês. A resposta do povo, no entanto, é cortante. Como assim nos amou? Essa pergunta logo de cara já mostra o tamanho do ceticismo deles. Eles estavam olhando para suas dificuldades e, em vez de fé, o que sentiam era dúvida. Bom, essa primeira troca de farpas já abre a porta para uma série de acusações que vão expor problemas bem sérios na sociedade daquela época. Vamos dar uma olhada nas principais queixas de Deus. A primeira acusação, e talvez a mais grave, é contra aqueles que deveriam ser os guardiões da fé, os sacerdotes. Em vez de serem um exemplo, eles estavam ensinando o povo a tratar Deus com total indiferença e desrespeito. O que a gente vê aqui captura bem a essência do problema. Eles estavam oferecendo para Deus animais com defeito, basicamente o que sobrava, o resto. Isso revela um coração que não valorizava mais a Deus, tratando a adoração como uma obrigação sem sentimento, uma casca vazia. E olha, essa corrupção não ficava só no templo, não. A segunda acusação de Deus vai para o coração da sociedade, a família. Ele os confronta sobre a infidelidade, sobre o divórcio, mostrando que a aliança sagrada do casamento estava sendo tratada com o mesmo descaso com que tratavam a aliança com ele. E a audácia continua. Quando Deus os acusa de roubo, a resposta deles é de um espanto quase teatral. Nós, roubando? Como assim? A resposta de Deus é direta. E olha, revela um problema gigantesco de confiança. Eles estavam roubando a Deus ao não entregar os dízimos e as ofertas. E não era só sobre o dinheiro, entende? Era um sintoma de um coração que não confiava na provisão de Deus. E essa desconfiança estava, na prática, amaldiçoando a terra. Então todo esse cinismo, todo esse desrespeito, a coisa vai esquentando e chega num ponto crítico. A conversa agora se volta para o clímax inevitável, a promessa do dia do juízo. Olhando em volta, vendo pessoas que não eram justas prosperando, eles lançam um desafio mais ousado de todos. Onde está o Deus da justiça? Eles estavam basicamente dizendo, se Deus é justo mesmo, por que o mundo está desse jeito? Eles estavam questionando a própria natureza de Deus. A resposta de Deus a esse desafio é uma das profecias mais marcantes do Antigo Testamento. Ele avisa que o dia do Senhor está vindo. E esse dia será como o fogo de quem purifica o ouro, sabe? Que queima toda a impureza para revelar o que é puro.
Vai ser um dia de purificação para os justos e de julgamento para os que não são. E é aqui que a gente chega no papel talvez mais crucial de Malaquias. Este livro não é apenas o fim do Antigo Testamento, ele é a ponte que nos leva direto para o Novo. Vamos ver como ele constrói essa conexão. Apesar de toda a dureza, as palavras finais do livro e de todo o Antigo Testamento não são de condenação, mas sim de promessa. Deus anuncia que vai enviar um mensageiro para preparar o caminho antes que ele mesmo venha. E as conexões são claríssimas. O mensageiro prometido, o Novo Testamento vai dizer que é João Batista. A profecia sobre a volta de Elias também aponta para João. E o grande dia do Senhor aponta para a vinda de Jesus. Malaquias literalmente deixa a porta escancarada para a chegada do Messias. Então, o que essa mensagem de mais de 2000 anos tem a nos dizer hoje? As lições nossas são super atuais. É um chamado à integridade no nosso serviço a Deus, para que não seja algo vazio, sabe? É um chamado à fidelidade nos nossos relacionamentos e também um chamado à generosidade, que nasce não da obrigação, mas da confiança em Deus. No fim das contas, a última palavra de Deus, antes de um longo silêncio, não foi um ponto final, mas um chamado à preparação. Um lembrete poderoso de que a história ainda não tinha acabado e que o próximo ato de Deus seria o mais decisivo de todos. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se essa mesma mensagem, esse chamado direto a uma fé autêntica e a uma vida íntegra, fosse entregue para nós hoje, como seria a nossa reação? Com aquele mesmo cinismo do povo daquela época, com perguntas tipo, como assim? Ou com um coração aberto à mudança? Fica aí a reflexão.